Sem chiclete, sem celular. Gente, presta atenção aqui que tá começando o Precisamos Conversar. Vamos falar de Psica, essa série brasileira que trata de exploração sexual de meninas no Pará. Vamos falar sobre o papel dos pais na hora da transição de gênero dos filhos e filhas e sobre novas formas de relacionamentos amorosos. Vai rolar até trisal por aqui. Meu Deus, você não pode perder. Olá a todos! Mais um Precisamos Conversar entrando no ar. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou a Juliana Baroni e estamos começando agora o nosso programa que vai ao ar todas as terças às 19 horas aqui no ICL. Eu estou muito bem acompanhada nessa bancada de mulheres fantásticas. Nossa super cantora e historiadora, tá, meu bem? Açucena! Obrigada, minhas amadas! Márcia Tiburi, nossa escritora gênia! Teacher! Hoje ela veio de coordenadora. Hoje ela veio de Ícone coordenadora, fashion. de diretora da escola. Ícone fashion. É igual Drew Barrymore. E nossa filósofa das redes, Sara Zara! Sarita! Ela e seu boné cool. E cada dia uma peruca, Ela é né, gente? estilosíssima. Ela é muito Sara estilosa. Passa de intervalo gigante de tempo, a gente troca cabelo. Ela é muito chique. Você vai poder assistir também o Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível agora, inclusive em vídeo. Aqui é só gente bonita, elegante, sincera. Vocês estão gostando do nosso lookinho, dos nossos cabelinhos? A gente se arruma pra vocês, A gente se arruma hein? pra vocês. Especificamente. Claro. Então vamos nessa, ó. Começando o programa falando da série Psica. Quem começa não consegue parar. A série conta a história de 3 personagens que se cruzam. Janalice, uma adolescente sequestrada para virar prostituta. Jonas, um filho de um bandido da região e que é um pirata de rio. E Mariângel, uma mulher valente que tem que vingar a família. O que vocês acharam da série, meninas? Porque, para mim, ela é uma espécie de Cidade de Deus, o filme Cidade de Deus, só que no Pará. Tanto que a equipe é a mesma de Cidade de Deus, né? A gente tem na produção e na direção de um episódio o Fernando Meirelles, mas a direção mesmo é do seu filho Kiko Meirelles, o roteiro é do Braulio Mantovani, é uma super produção de O2 e tá na Netflix, para quem ainda não assistiu. E todas nós assistimos? Não, Eu Márcia não A assistiu. Márcia não assistiu porque ela... Tá com gatilho, Márcia. Tô. Mas é uma série bem difícil. Não, sério, eu olhei a cara do negócio e disse, eu não tô Não, podendo ver isso. É assustadora É mesmo. assustadora. É. Eu acho que a Sara tem muito pra dizer, mas antes eu só queria abrir, Sara, com uma coisa sobre o início da série mesmo. Eu acho que a série, ela tem uma trama bem feita, mas ela tem uma trama de assuntos, de temáticas que vão se desdobrando. Então eu queria começar do começo. A série começa com a exposição de uma menina menor de 18 anos por seu parceiro sexual que grava ela fazendo um sexo oral nele e expõe esse conteúdo nas redes sociais e esse conteúdo se viraliza. Eu acho que esse início a gente esquece ao longo do enredo, mas é um início muito poderoso para se discutir o que significa um menino expor o rosto de uma vulnerável, de uma pessoa que não consentiu. Na realidade, não houve consentimento. E ela chega na escola e ela é depois tirada da escola, do seu convívio social, de sua família, para que os pais pudessem repensar uma nova vida para ela. E a partir daí ela vai ter um enredo assim triste, com tráfico sexual de mulheres. E a vergonha cai sobre ela. E a vergonha cai sobre Sempre. ele, não sobre o menino. E a violência, assim, ela é violentada várias vezes. O menino, que ela faz sexo oral e expõe o rosto dela. Na escola, ela é violentada por todos os amigos que ficam fazendo bullying com ela. Depois ela chega em casa, ela ainda sofre violência dos pais. Porque aí eu quero ouvir a Sara, porque a mãe dela é extremamente religiosa. E não aceita que a filha tenha andado por um mau caminho e
quase que a expulsa de casa. Na verdade, leva ela pra morar com uma prima, com uma tia, sei lá. Antes expulsasse, né? De repente, Uma tia. ela sendo expulsa, Com ela ia uma tomar uma tia. decisão melhor sozinha E do o que você acha, Sara, dessa mãe que, por causa de um dogma, né, religioso, renega a própria filha, nesse momento que a filha está extremamente vulnerável? Menina, essa série, pra mim, ela trata uma cebola de 1 milhão de toneladas, né? Uhum. Primeiro que uma coisa que eu sempre pensei, que às vezes a vida difícil que a mulher leva desde a sua infância são quase sempre por decisões tomadas por homens. E isso não quer dizer que seja uma péssima pessoa, um homem ruim. Mas, igual a Susana trouxe, que o primeiro ato de violência da série é a exposição do que ela fez de cenas íntimas, né? Então, foi um homem que decidiu expor ela dessa forma. E aí, quando a mãe dela resolve, a mãe dela e o pai, né, de acordo com o embasamento religioso que eles têm em casa, que acho que é muito ruim quando a religião forma a educação do lar, e eu falo isso por experiência própria, o pai dela também, por não se posicionar, porque assim, é um negócio meio complicado. O homem manda na casa. A gente cresce ouvindo isso. O homem manda na casa e a mulher sabe e obedece. Eu digo pelo fundamento religioso. Mas aí quando precisa do homem mandar e, de fato, ir lá e se posicionar numa situação dessa, o que ele poderia fazer? Ele poderia ir lá dar um couro no menino, então, se fosse a questão de homem para homem. Mas parece que os homens sempre se protegem. E aí, quando eles precisam falar, eles se silenciam. Foi o que eu falei semana passada, que eu odeio o silêncio dos homens. Porque a mãe decidiu pegar a menina e mandar pra casa de uma estranha... De uma tia que tinha um marido que é um estranho. Mas para um lugar distante. Dali. E o homem não se posicionou, sabe? Então, assim, eu vi que o menino passou ileso a série toda, porque o problema começou com ele. Foi a decisão dele de expor a menina dessa forma. E em nenhum momento trouxeram alguma imagem que alguém foi lá e cobrou desse menino, nem o cara como pai. Eu acho que é o mais, né, viável. E essa questão religiosa também, que eu fiquei pensando nessa série. Como que as pessoas, elas ficam cegas com os versículos bíblicos em relação à educação dos filhos, né? E lá em casa também, meu pai é o melhor pai que eu podia ter na vida. Eu não me vejo com outra pessoa nesse meu pai. Ele é meu exemplo de homem em tudo. Eu acredito em bons cristãos por causa do meu pai. Eu acredito em bom homem por causa do meu pai, em bom marido, em boa pessoa por causa do meu pai. Mas ainda assim, o motivo de eu ter saído de casa com 14 anos foi porque o meu pai não conseguiu gerenciar a família dele. E a decisão que ele tomou no formato de nos educar acabou me jogando pra fora de casa, porque pra mim era mais viável estar fora de casa do que no ambiente familiar. Era menos conflituoso. E aí acabou que a decisão do meu pai me deixou a parte de uma família, né, do regime familiar, de um sistema familiar, né, que 14 anos você não tem a noção do que é tirar, colocar algumas responsabilidades, decisões importantes, enfim. Mas foi decisão do meu pai também, de não se posicionar como uma pessoa que vai ter que equilibrar o jeito de um, o jeito de outro. E aí eu poderia estar exposta aos mesmos riscos que a menina da série sofreu, né? E na verdade aquilo ali pra mim, gente, é uma realidade muito, muito, muito existente mesmo. Uhum. É muito triste porque no final, tem um final bom, mas a gente sabe que é só uma ficção. Eu queria colocar sobre isso que você falou, inclusive da menina, e passar essa provocação pra Márcia. Não é nem uma provocação, né? É um jogo mesmo que a gente tá fazendo entendimento, aqui, de assim, entendimento. Né? Porque desde o início, a menina é usada como um joguete sexual. Essa que é a grande questão. E essa coisa do menino é interessante que a primeira experiência dela com a sexualidade, primeiro ela mostra o prazer desse a ser filmada como um gesto de confiança com o menino, e depois ela é exposta como um vexame, como o sexo pra mulher. Pro menino não, pro menino era a glória. Pra ele, ela é uma coisa sexual aonde todo mundo vai ter que rir dela, porque ela não pode gozar, a mulher não pode gozar, e quando ela é exposta à sexualidade, ou ela é um vexame, ou a sua sexualidade tem que ir para um prostíbulo, se ela quiser ter uma sexualidade aberta e usada pelos homens sempre. Então esse, para mim, é um dos atravessamentos que mais me toca. Ele faz ela sentir desejada, né, no começo, porque ela chega a fazer com ele o que ele pede, que é de gravar a imagem lá do sexo oral, e aí o jeito que ele fala com ela é uma coisa acolhedora, né, um negócio tipo assim, é como se fosse um troféu. E a mesma cena que ela faz com ele nesse sentido vira chacota, entendeu? Acho que ele vai de 100 a 0, assim, menos de... Não, inclusive, a chacota que ele faz na presença dela na escola na hora do recreio. É horrível. E eu lembrei de Márcia. Eu lembrei da Márcia na hora que o pai da menina tá vendo o vídeo e ele falando junto, ela gosta de tal coisa. Na hora que ela levanta a cabeça e ele vê que é a filha, aí que ele muda de postura, né? Porque a mulher é sagrada só a filha. O pai tá vendo também a imagem.
que vocês estão vendo aí? O que vocês estão vendo? Deixa eu ver também. Eles começam, olha só que gostosinha. Que não sei. Quando ele olha, é a própria filha. Aí que ele muda de postura, quando Aí ele vê o fala, rosto, meu entendeu? Deus, Apaga na esse vídeo. verdade, eles mandam a menina pra longe porque ela acabou virando uma vergonha pra família. Ao invés de acolhê-la, eles botam pra longe de casa. E o pai, ele fica mais arrependido nesse momento do filme do que a própria mãe, que é mais rígida. Ela é mais por causa religiosa, da né? religião, Então, acho que a gente podia discutir isso também, né? Vocês sabem que, vou contar a minha história. Eu fui educada numa típica família brasileira, que são aqueles católicos não praticantes. Então, a gente, claro, batizavam a gente, fazia primeira comunhão, crisma, mas qualquer criança que soubesse rezar o Pai Nosso, você já achava que ela ia ser padre ou ia ser freira. E eu, como gostava de estudar e gostava daqueles... Eu achei a igreja sempre um lugar bonito, era no mundo de onde eu venho, a igreja era um lugar bonito, cantos bonitos, enfim, na minha época, anos 70, né? Mas eu quero dizer uma coisa também para provocar a nossa discussão. Tem religião demais e educação de menos, né? Na minha família tinha um certo pânico de religião. A minha mãe não tinha religião praticamente nenhuma naquele corpo. A não ser essa meio arremedo da religião dos brasileiros. Eu sempre achei fezinha, né? A laicidade vem daí também. Eu não fui educada num ambiente assim. E eu sempre dei aula para padres, pastores, e eu dizia, monja sou eu, né, gente? Porque muita gente tinha uma vida sexual e faziam coisas nas igrejas que eu conhecia. Eu dei aula para jesuítas, laçalistas, presbiterianos, um bando de gente, congregações de freiras também, e eles me contavam muito da vida sexual deles. Engraçado, uma sexualidade muito clandestina, não é à toa que a igreja católica é cheia de pedófilos, não é à toa que a igreja essa, neopentecostal também, seja cheia de pedófilos. Aliás, vamos lembrar do caso do Lucas Terra, 21 anos, um menino morto, estuprado, queimado por aqueles pastores lá da Bahia, cujo nome, infelizmente, não estou me lembrando. E até hoje os caras não estão presos e estão lá pregando pedófilos e assassinos. E um negócio horroroso. Enfim, mas queria dizer, falta educação sexual e existe muito dogma religioso para cima dos corpos. É como se a educação e a educação sexual fossem proibidas, porque as pessoas, quando forem educadas, evidentemente, elas vão se tornar mais lúcidas, donas dos próprios corpos, e obviamente isso também faz bem para as relações democráticas. Mas quero falar mais um detalhe. Vocês notaram como toda mulher é geni? Uma mulher é uma geni, a música do Chico Buarque. A geni, aquela mulher que vai ser apedrejada, ela é objeto do gozo, ela é gozada, ela é ridicularizada, e isso tudo é misoginia, e os caras ficam rindo e gozando, sendo que os homens têm pânico, eles são capazes de matar, porque eles têm pânico de serem objeto, de se tornarem objeto da piada, né? Então, acho que tem isso aí. Interessante que a série seja sobre isso. Bom que vocês estão me contando, porque eu não vou assistir, porque eu não dou conta mais desse gozo visual com o sofrimento das mulheres. Deixa eu falar só um detalhe. Mesmo. Eu escrevi um livro, gente, uma ficção, chamado Com os Sapatos Aniquilados, Helena Avança na Neve. É ficção, é para fazer pensar. Mas a minha narradora, a minha personagem principal, melhor dizendo, a minha protagonista é uma assassina de homens. Eu fiz esse livro também para que as mulheres gozem um pouquinho, sabe? E muita mulher leu e é para as mulheres. E homens só se tiver algum corajoso, mas tá difícil de achar. Ô, gente, Psica joga à luz um assunto seríssimo. É na Amazônia que ocorre o maior número de gravidez entre meninas de 10 a 14 anos. Só para se ter uma ideia, é ali que tem um registro de violência de 21,4% acima da média nacional. Entre as vítimas de abuso nos anos de 2021 a 2023, 81% eram pretos e pardos e 2,6% indígenas. Sem falar no tráfico de pessoas, considerado como uma das formas mais graves de violação, tô até gaga porque é um assunto tão difícil, né? De violação dos direitos humanos. É um crime invisível nesse nosso Brasil tão imenso, né? Um lugar tão isolado. Isso também me chocou muito. Eu fui depois procurar os dados e me chocou demais ver que isso é tão normalizado. E na série, na verdade estão chamando de minissérie, Márcia, tem algum momento que tem um prostíbulo em que o próprio pai oferece à própria filha de 13 anos
pra sair, pra se deitar, como ele diz, com um cara. Diz, não, ela já sabe, ela tem 13 anos, ela já sabe fazer bem as coisas. Então, Muito chocante. É uma objetificação das mulheres que faz parte de todas as culturas, mas, digamos, nas culturas mais democráticas, em que direitos humanos são garantidos e os direitos das mulheres são interpretados como direitos humanos, né? Porque isso é uma coisa boa de lembrar, gente. As mulheres não eram consideradas nem humanas. E até hoje elas ainda não são. Né? Essas pessoas que são objeto são tratadas como sub-humanas, né? Isso é uma coisa pra gente também pensar. Então, isso começa dentro da casa. A casa, que é o grande problema porque isso aí também acaba sendo uma violência hedionda, mas começa sendo uma violência doméstica. A menina já é vítima de todo tipo de abuso desde o lar. Ela nasce e ela é tratada dessa maneira. Gente, essa série não tô gostando, hein? Não, esse outro lar que ela foge, né? Lembra dessa parte? Sim, da tia. Esse outro lar que ela foge pra casa da tia, e a tia acolhe tudo. Ela tem um companheiro, a tia. E esse companheiro também abusa dela. Então são abusos infinitos durante toda a série. E uma experiência sobrenatural que eu tive, assim, coisa minha e do meu saci. Quando me ofereceram a proposta de casa de aposta, né? Que eu fiquei meio chateada porque eu não tava conseguindo aceitar, mas ao mesmo tempo tava ficando triste porque era muito dinheiro. Então, o que eu fiz? Quando tem coisa que é humanamente impossível eu conseguir me equilibrar, aí eu peço ajuda espiritual, porque tem coisa que não dá. E aí, eu pedi paz, sabe? Eu falei, eu preciso sentir paz com a minha decisão de não trabalhar com casa de aposta. E eu não sei por que, assim, eu não sei se eu tava viajando, se foi um saci mais levado, que eu comecei a pensar, esse dinheiro de casa de aposta, eu acho que nem se todo brasileiro jogasse todo o salário, seria possível juntar esse monte de dinheiro, porque só com a divulgação que eles pagam pro influenciador, já é muito dinheiro. Imagina o resto, né? Se o influenciador vai ganhar milhões, imagina o dono da casa de aposta. Então é muito dinheiro. Eu comecei a pensar, assim, pra poder, não sei, posso estar viajando, mas eu acho que grande parte de dinheiro de tráfico humano, dinheiro de tráfico de mulheres, eles precisam lavar, eles precisam circular esse dinheiro. E qual que é o crime aceitável hoje no Brasil? É a casa de aposta, né? Então, de todos os outros crimes que a gente vai denunciar, que é muito mais perigoso, o da casa de aposta é o mais simples. Então, tipo, rola uma CPI, um negocinho outro ali, e o dinheiro vai se enfiando aí, que é fácil justificar uma nota. Aí paga a Sara Mara, eu vou emitir uma nota para receber, que vai querendo ou não, validar o dinheiro como um dinheiro certo, mas e esse volume de dinheiro vem de onde? Aí você vai nessas regiões do Brasil, que não é só lá, e tá rolando isso assim de forma absurda, e não tá rolando nenhuma CPI para investigar esses dados que você trouxe de sumiço de pessoas, entendeu? Então eu acho que também o buraco é muito mais embaixo, sabe? Esse dinheiro, esse negócio que rola, esse tanto de coisa que acontece, acaba entrando nisso de uma forma de lavar dinheiro e continuar, entendeu? Eu acho, assim. Sim, é uma suposição que faz sentido, até porque grande parte dessas bets tem relação com a pornografia. Exatamente. Diretas, assim. Uma coisa que eu gostei da série, a nossa teacher falando do gozo de ver mulheres sofrendo, é que essas mulheres, inclusive a personagem principal, que é a Jana, ela não se entrega e ela não se sente submissa a nenhum homem, e ela sempre encontra um jeito de fugir, e ela sempre encontra um jeito de consciência, de se conscientizar de que ela é livre. E de que aquilo não é ela, e ela não é aquilo, e ela não quer ficar ali. Ela tenta matar os seus abusadores. Ela tenta matar os seus sequestradores. Ela tenta se organizar com as suas iguais. É o tanto que tem uma cena que eu gosto muito dela se organizando com uma indígena que foi sequestrada. Me lembra muito quando a minha avó paterna fala que a avó dela foi pega no laço como se fosse um bicho. E essa menina foi tirada de sua aldeia de forma violenta, né? Sequestrada, que acontece muito nas aldeias indígenas, inclusive, e elas se organizam para se libertarem. E é engraçado que a série nos leva a entender que essas meninas, e essa menina, personagem principal, que tem inclusive uma outra discussão, que é sobre a questão dela ser branca numa sociedade majoritariamente parda e indígena, que a sociedade tornar o alvo mais atraente, porque é diferente do lugar. Justamente. Exato. E na Guiana, por ter muitas mulheres negras. Né? Então era um petisco diferente. Era um petisco diferente, por ela ser branca. Ainda tem essa discussão. E aí, uma coisa que é interessante, é que nos leva a entender de que quem vai redimir e salvá-las vão ser homens. E aí que entra a figura da Mari Angel, que é uma atriz, gente fenomenal. Para mim, a grande personagem da série é ela.
que dá a entender que ela é uma guerrilheira. Inclusive, ela se veste Forças de homem revolucionárias, pra poder sim, conseguir se misturar no meio deles e fazer o que tem que fazer, né? E ela tem o seu filho gay assassinado, seu marido assassinado por esses bandidos. E a história é realmente interessante, mas... É um roteiro bom. É muito não, bom. Não, tem suas questões, acho que tem algumas questões ali, naturais de E séries dá de raiva que os entretenimento. homens O nome dessa conseguem atriz é interpretar de uma Marley da facilidade. Eles Souto. conseguem fazer tão que Mas pra mim, a Mary Angel é a grande... O Mary Angel, que eu anotei aqui, Marley da Souto, ela fez a série 100 Anos de Solidão. Ela é uma Que atriz atriz, cara. absolutamente Que fantástica. atriz. Não, e a atriz, assim, a atriz que vai pra cima, que eu sou da linha de frente, eu não sou da linha de trás. Sou eu quem decido as coisas. E isso é muito bom, porque quando você vê que o enredo, o cara, não, eu quero te salvar, eu vou te tirar daqui, eu sou o homem da sua vida. Ela fala, eu não tenho o homem da minha vida, eu não preciso de você. A menina fala pra ela. Só que no final... eu vou dar um spoiler, gente. Não pode dar spoiler, né? Não, no final, a menina decide ficar com ela, porque é ela quem salva a menina. Isso. Na Nem final, com a própria também, mãe ela não quis é o ficar, homem, porque ela nem entendeu que a mãe era uma O pessoa homem de que risco, tenta né? salvá-la A também mãe era uma quer... pessoa de risco. A mãe oferecia risco, A então mãe ela preferiu ir oferecia embora, risco, e sabe? o cara que foi lá pra salvá-la isso é bom. queria ela como Domínio propriedade também, de isso. novo. Então, não era pros outros, é só pra ele. É né? libertador quando ela rompe com esse amor romântico Com a mãe. e vai em busca de uma nova vida. Bom, agora vamos mudar de assunto, um assunto super importante. Eu queria deixar claro aqui que ao pensarmos nesse próximo assunto do programa, nós pedimos a bênção da nossa querida Açucena. Imagina. E você já vai entender por quê. O escritor Cadão Volpato acaba de lançar esse livro aqui chamado Notícias do Trânsito, que conta a história do seu filho que aos 25 anos resolveu fazer a transição de gênero. O Cadão também te procurou, não foi, Açucena? E te deu esse Na livro? real, pelo Jeff Ares, o Jeff Ares, numa conversa com ele mandou esse livro pra mim. Inclusive, muito obrigada, Cadão. E queria saber, acho que o Jeff, numa conversa com ele, queria saber de uma outra pessoa trans que tinha achado o livro e tal. E a gente decidiu trazê-lo como pauta. Porque, na verdade, esse livro, gente, conta a história do ponto de vista desse pai, que tem um filho que transicionou, tanto que eu achei o título super bonito, Notícias do Trânsito. Muito. É muito poético, assim. E é claro que a narrativa, no começo, você não sabe direito de quem que ele está falando, é óbvio, em primeira pessoa, ele está falando muito de si, é quase que um desabafo, até que a gente entende a dor desse pai, vai se aproximando aos poucos dele, o luto pelo qual ele passa. Mas eu queria aproveitar que a gente tem uma figura assim tão... A Açucena é uma pessoa muito generosa ao falar do seu próprio trânsito, da sua própria transição. Ela fala com muita naturalidade, então eu queria aproveitar esse momento que ela está aqui, que esse livro a gente está querendo mostrar para vocês. Eu queria perguntar, e a tua história, Açucena? Você pode abrir um pouco para a gente? Como é que foi assim para você primeiro, e depois como é que é isso ainda para os seus pais? Bem, a transição, eu acho que ela, no mínimo, há duas transições subjetivas. Primeiro, a interna, que é uma odisseia muito profunda, até você externalizar, começar a usar o primeiro batom, a primeira saia, já aconteceu uma guerra enorme dentro de você. Então, é um processo realmente árduo, porque o gênero, quando se diz feminino e masculino, ele é algo muito petrificado, é feito pedra mesmo na nossa sociedade. Como se mulheres e homens fossem dois seres diferentes ou duas espécies diferentes que fossem irmãs, personalidades, não são nem pessoas diferentes. É como que se fosse de mulher é de mulher, o que de homem é de homem. Como se as nossas humanidades não pudessem se congregar. E eu acho que a transição de gênero, ela na verdade desnaturaliza aquilo que parece pedra. Parece um muro intransponível entre aquilo que é humano. E as pessoas trans, elas entendem que elas podem transitar entre esses signos que não são pedras, que são ideias acima de tudo.
O que a gente percebe, e é muito doloroso, porque às vezes a gente não tem repertório, e eu acho que a grande guerra que acontece dentro da gente, além do preconceito, além de nós nos acharmos um pecado ambulante, ou uma imoralidade ambulante, porque é muito difícil você se ver atravessando, transicionando escondida dentro de casa. Eu tenho um texto que eu falo que eu sempre marcava um encontro às escondidas comigo mesma. E era como se eu estivesse encontrando ou me macomunando com uma criminosa que ninguém podia ver. Então, quando eu entrava sozinha no quarto, no espelho, me vestir com as roupas da minha mãe ou da minha irmã e se encontrar de certa forma comigo e me ver de um jeito que eu me percebia como eu. Mas isso foi ainda em Vitória? Foi em Vitória da Conquista. Ainda. E no início foi muito difícil para os meus pais. De fato, primeiro é uma questão de luto, tanto nossa, interna, quanto dos pais. Eu não acho que seja fácil para os pais, porque principalmente quando você tem um filho homem, a sexualidade do menino, o pênis do menino nasce antes. A menina também, mas o pênis do menino vem investido de expectativa e prestígio. Vem colocado num pedestal como se não existisse gente. Parece que o pênis nasce antes da pessoa. Então vem toda a expectativa masculina. A lógica masculina em cima daquilo. Você ainda nesse momento, filho mais velho. Filho mais velho. Então, eu fui uma decepção, né, pro meu pai, que no início ficou cerca de 2 anos sem falar comigo, ficou quase uma semana sem sair de casa. Eu lembro que um tio meu, maravilhoso, foi até ele e falou assim, porque não entendi porque você tá desse jeito, você tem uma artista linda, você tem uma filha linda, bababá. Eu espero que você não seja o último a aplaudi-la. Que lindo, fazendo uma analogia com a arte, isso. né? Ai, que bom! E então ele começou a repensar, porque ele tava com vergonha. E por isso que eu achei interessante desse livro, e aí eu queria abrir para vocês, porque quando meu pai ele se tranca, é mais sobre ele do que sobre mim. É mais sobre o orgulho dele, sobre a perda do homenzinho que ele queria que eu me tornasse, e muito parecido com ele, um pegador de meninas, um comedor das filhas alheias, ou um jogador de futebol. O homem que ele não conseguiu se tornar, né? Justamente. Ele colocou em você. E também colocou em mim. Ou um espelhamento dele também, enfim. Mas foi muito difícil para ele. Mas era muito mais sobre ele. Eu lembro que minha mãe um dia falou, e se acontecer alguma coisa com seu pai? Se seu pai entrar na depressão e se ele morrer? Eu falei, mãe, mas aí quem vai matar ele é o preconceito dele, não sou eu. Boa. Eu tô aqui, inclusive, para acolhê-lo. E eu sempre tive essa postura de acolhimento com meu pai. Agora, o que eu achei interessante desse texto é que, de fato, é um pai falando de si. E algumas pessoas se sentiram incomodadas no início. Mas eu acho que ele tá falando mais dele. Eu falei, mas sobre ele. Pessoas, a gente conversou mas eu acho que é sobre ele. Mas por que é sobre ele também, né? Porque ele é esse pai aqui. Eu conheço Cadão, faz anos que eu não vejo. Fiquei muito feliz de ler o livro. Não terminei de ler ainda, mas é muito bem escrito, ele sabe escrever, né? Ele é um escritor, é um poeta, tem essa parte, inclusive, que eu acho que é um ponto para um homem, porque a subjetividade masculina, né? A gente já falou tantas vezes da matriz de subjetivação masculina feita através da violência, então, de repente, um cara que saca de poesia, que é um artista, que é um cara da música, já é um homem, digamos, menos... A gente espera que ele seja menos pior, né? Porque é uma subjetivação realmente muito precária, a dos homens. E aí, eu acho que ele tá fazendo esse discurso todo, óbvio, a dor dele é a dor de ser homem. A dor de ser homem, considerando que no patriarcado capitalista, nesse patriarcado capacitista, etarista, antiecológico, a forma social homem, a forma social macho, e daí a questão, inclusive genital, que você levantou, é um valor. O grande valor. Capital significa forma social homem. Mulher vale menos. Mulher sempre foi sub-humano. A gente falou no debate antes da série Psíquica. Exatamente. Mulher sempre foi menos. Simone de Beauvoir já dizia, era muito difícil você ser um ser humano sendo mulher, porque uma mulher já é calculada
pelo seu sexo. Ela já é sexualizada antes. E aí, de repente, parece que um homem que transiciona e vem a ser mulher entra num devir que o patriarcado não entende, não acolhe, porque é como se fosse uma perda. Então, o luto do macho... E uma traição, hein, ao patriarcado. É, claro, a dissidência... Tá renegando um privilégio, né? A dissidência desse sujeito que resolve... É que nem o sujeito que é rico... E vira comunista. Conhecemos bem esse tipinho. Então, você acaba traindo realmente um privilégio, como vocês colocaram, né? Uma causa, porque o patriarcado é feito também dessa causa. Isso é bem interessante da gente avaliar a tristeza do macho, gente. Sabe o que eu queria falar? Tem uma parte do livro que me tocou muito, que é quando o Cadão fala do luto e do nome. Que ele sente saudade de coisas que ele e o menino dele faziam juntos. E ele fala, e a gente estava falando sobre isso, né, no camarim, Açucena, como o nome é muito simbólico para quem é pai e mãe, que a gente batiza e aquele nome tem um monte de significado. Ou é uma homenagem a alguém da família, ou é um desejo seu, né, e a gente possui o filho porque a gente escolhe aquilo para ele, a vida dele, o nome dele, e você escolheu o seu próprio nome. Na realidade, foi minha mãe que escolheu, porque a gente estava assistindo uma novela, acho que era Tropicaliente, na reprise. Era a Carolina Dickmann, justamente, e minha mãe falou assim, nossa, se eu tivesse uma outra filha, eu devia ter uns 8, 10 anos, mas se eu tivesse uma outra filha, o nome dela seria Açucena. E eu já pisquei o olho assim, nossa, nasceu, que nome lindo. Acabou de chegar. Que coisa linda. E eu nunca esqueci disso. Então, é minha mãe que me batiza, aliás, na uma parte aqui, nós fomos assistir a Açucena num show maravilhoso que ela cantava Gal Costa aqui em São Paulo. Quando tiver de novo eu vou avisar vocês. E na fila do gargarejo estava a Dona Margot, mãe de Açucena. Amamos Dona Margot. Um beijo, Dona Margot. Mas que orgulho, que olhos de amor e de orgulho. Ela curtiu o show. Que mãe mais fofa do mundo. Que mãe mais acolhedora. Ela é tua fã, acima de tudo. Ela tem muito orgulho de ela você. foi muito companheira. E até partindo pra Sara, que faz parte dessa bancada LGBTQIAPN+, junto comigo. Acho que tu é P, tu é a letra P. Mas pamonha, porque olha... Não é nada. Pamonha. Mas, na mão do povo. Eu acho que, assim, quando os pais te apoiam, ninguém te segura. É muito interessante. Eu demorei um pouco mais, porque essa coisa dos meus pais tiverem que... A tomada de consciência foi aos poucos. Eu tive minha irmã também, que foi muito maravilhosa comigo. Minha irmã me vestia, me maquiava, me emprestava as roupas dela, minhas amigas. Uma coisa muito importante pra mim também foi o feminismo na época da faculdade, que me deu repertório, que deu nome às coisas, que me deu um subsídio... teórico mesmo, bibliográfico, e assim, a educação muda a cabeça das pessoas, a educação me transformou absolutamente. Que lindo ouvir isso, e eu queria aproveitar para dizer que o patriarcado é a ideologia de gênero, e é isso também que você trai. O patriarcado é a ideologia de gênero, e você trai essa ideologia, e os homens se sentem ameaçados na masculinidade deles, se sentem ameaçados porque se um de nós já fez essa transição e quebrou com a ideia de gênero, como você também colocou, Açucena. Você quebra, você destrói uma categoria super importante para produzir a opressão. E aí, quando você retoma essa categoria e faz a transição, você desmonta esse pilar que você levantou também no começo, você desmonta isso e coloca o gênero como categoria de análise e liberta os corpos das pessoas. E o patriarcado não suporta corpos livres. Daí a pansexualidade também tem a ver com isso, só que tem que tomar cuidado, porque é da matriz de subjetivação masculina o caráter predador em relação à vida. São narcisistas, centro do mundo, não, todos são meio infantilizados, como dizia, isso é uma das coisas que eu acho que o Freud acertou. As mulheres já nascem mais evoluídas. A Açucena, a gente viajou junto pro Rio, né? E até falei, a Açucena é um poço de conteúdo. Eu fico o dia inteirinho falando de conteúdo. É um poço de conteúdo, é muito bom. E aí a gente tava na fila pra poder embarcar, e aí a aeromoça falou, Açucena. Cara, me deu um boom na hora, eu falei, como é a questão de dignidade você poder escolher o seu nome
E você ouvir as pessoas te chamando pelo nome que você escolheu, né? Aí eu comecei a pensar nas amigas que eu tenho, que elas performam, que elas são mulheres trans, mas que não tiveram ainda a oportunidade de trocar o nome. E como deve ser constrangedor você não ter um Muito. nome, de acordo com o que a sociedade acredita do que é nome masculino e feminino. Falado em voz alta é você revisitar lugares em menos de 5 segundos que você não quer mais. Imagina, você tá na fila do aeroporto para embarcar. É muito constrangedor. E aí você se sente Aline e alguém te fala Pedro. É um grito tão alto de um nome que vai te trazer tanto transtorno mental em 5 segundos, sabe? Ô, Açucena, você passou por algum constrangimento Já, desse tipo? muito. Não, mas uma das coisas mais constrangedoras, inclusive esse assunto é bem importante, que são os espaços hospitalares. Os espaços médicos aonde você tenta acessar por uma dignidade sanitária. E já está vulnerável pela questão da está saúde, vulnerável e não consegue ir por conta do medo de ser de ter sua dignidade retirada. Imagina na frente de todo mundo você ser chamada de sei lá, Tiago. Não, sabe o que é o pior? O tom. E você ser Tainá. De repente, o tom da justamente. pessoa, por ela ser homofóbica, ela já vai te chamar num tom de te colocar exposta mesmo, né? Tem muitas questões. Sai uma pesquisa que as pessoas trans são as pessoas que menos circulam na cidade de São Paulo. Eu viajei muito pouco. As mulheres trans têm um receio de viajarem sozinhas, de viajarem para fora do país, independente delas terem dinheiro ou não, elas circulam menos e viajam menos. Porque se usar um banheiro já é um problema dentro do seu próprio país, na sua língua, imagina você fora daqui. Mas eu acho também a questão da comunicação. O que liga o mundo e as pessoas, primeiro é a comunicação. E qual que é a primeira coisa que a gente pergunta na conversa? Gênero, qual é o seu nome? O seu nome é sabe? gênero. E aí já começa um transtorno. Pra que sair de casa? Ficou aqui, entendeu? E pronome. E a questão do banheiro. Imagina que pra pessoas cisgêneras, o banheiro não é uma questão, gente. Pra gente, o banheiro é sempre uma questão. A gente fica com receio de entrar no banheiro antes de usar. É sempre uma questão. Independente de onde você esteja, é sempre uma questão. E eu já tive... teve uma menina, inclusive, na Praça Roosevelt, tinha um lugar que aparentemente eu estava segura. A menina pediu pra eu sair do banheiro, porque aquele não era o meu banheiro. Logo na praça. Pois em um espaço, o antro do antro. Inacreditável. E aí me parecia que era daquela turma do Radfem, que se autodeclara Radfem. Ai, que coisa. Eu não sei o que é Radfem. Então é uma questão. É uma questão. É um tipo de feminismo complexo. Eu também não gosto de demonizar as Radfem. Eu entendo as Radfem. Mas eu entendo psiquicamente. Mas o que quer dizer Radfem? É feminismo radical. Que não é radical, né? Radical. Porque não Na toca verdade, na é mais raiz. preconceituoso no meu ponto de vista do que radical, Não. porque elas trazem muitas conversas que não... Elas excluem muitas pessoas. Tem Radfens que são transfóbicas, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa muito complicada, porque, assim, tem questões mil no mundo do feminismo e essas mulheres certamente também reconhecem uma coisa que é um fato. As mulheres cis... no nosso mundo, elas não têm nem lei para elas, né? Como eu vivo dizendo, a gente precisa regulamentar a vida também dessas mulheres. A gente precisa, por exemplo, equipará-las na lei de transfobia, de racismo, de lesbofobia, porque uma mulher que não seja lésbica e não seja trans, ela não tem por onde se defender, por exemplo, da misoginia. Por outro lado, uma mulher lésbica e uma mulher trans, elas vão poder se defender da transfobia e da lesbofobia, mas não da misoginia da qual elas também são vítimas. Porque já basta ser mulher, e que nos une. Aguentar a transfobia também, eu acho que fica tão fácil de pensar. Tudo que tem que explicar, gente, é complexo. Então, se você precisa parar pra explicar o que não é óbvio, então porque é complexo. E o pessoal parece que pesa mais, sabe? Açucena, como é que é a relação de sua com teu pai hoje, assim? Não, muito melhor. Eu acho que eu lutei também pela minha família, porque eu sou uma pessoa que... Você é muito família. Eu sou muito família. E eu lutei na esperança, inclusive, de reivindicar que uma pessoa trans não necessariamente deve ser o oposto natural do que é família, do que é coletivo nuclear familiar. Porque, assim, é sempre... A mulher trans, naturalmente não. Compulsoriamente, ela é colocada como oposto natural a uma família. Porque se a família é o conjunto, a mulher trans é a solidão e o espaço público
o espaço público não, a mulher trans é o esconderijo, porque a mulher trans tem que ser um ser noturno, é um ser das ruas, é um ser da não exposição, exilado. da Sim, sociedade. Pode existir travesti? Pode. Onde? Debaixo de um viaduto a meia luz, debaixo de uma rua a meia luz. A mulher trans não pode ocupar a dignidade da luz do meio-dia, do espaço público, que é o que a gente está lutando hoje, para poder não só ocupar a nossa dignidade pelo nome, pelos hospitais, pelos exames, mas também de entrar numa padaria, de poder ser uma caixa de supermercado, de poder ser uma recepcionista, uma médica. Sabe o que eu acho também? De ser invisível. De ser invisível também. De ter direito, certo. Ótimo, não Sara. é invisível. Ótimo, Se você ainda Sara. não viu essa cena no palco, você tem que ver. Se olhar, né, pra ela e chamar a atenção. Eu lembro que Carla, né? Tô falando no corpo, não, alma, quero pôr Deus tem um bom lugar, misericórdia. Que é que uma ela amiga falou? minha. É uma mulher trans que eu conhecia que ela faleceu. Aí eu falo isso pra a alma Sim, não vir, né? sim. Coisa. E aí ela trabalhava comigo na Atento, eu trabalhava na Atento, no call center. E aí, nessa época que começou aquele negócio, né, acho que o call center foi o que mais abraçou pessoas trans, né, o povo colorido e tal. E aí começou a briga do banheiro, porque Carla tinha 2,5 metros, mais ou menos, e tinha uns pernão, e ela tinha um corpo mais masculinizado, mas ela usava sua saia, seus vestidos, suas coisinhas de senhora. E aí, na hora de usar o banheiro, começou, assim, aquela briga, mas onde ela vai usar? E aí teve uma pessoa, porque ela era muito feminina. A Carla era grandona, mas ela era uma moça. Olha, se pegasse eu e Carla, ela me dava uma surra de feminilidade, né? Aí o pessoal começou a entrar nessa briga de que ela não podia entrar no banheiro das mulheres. Sabe o que ela fez? Não preciso de banheiro. Eu faço da boca de qualquer um lugar pra mijar. Tirou a pingola do meio do... Levantou o vestido, tirou a pingola e mijou nas portas, assim. Entendeu? Aí ela conseguiu se impor de uma forma que o pessoal entendeu. É muito pior ver uma pessoa fazendo isso aqui do que ver ela lá indo pro banheiro. Mas que usar o gente banheiro. ruim, né? E aí, Nessa época não existia mídia, não existia nada, que era 2007, Gente, 2008. Mas ela conseguiu, do jeito dela, resolver a questão do banheiro. Porque É um ela nível- sentiu uma mulher, sabe? E é um nível de desumanidade, Sim. é um nível de grosseria, é contra o direito humano da pessoa ser quem ela é. Não, isso é É horrível que as que eu pessoas achei- fazem. Como Isso se que nós você tá- fôssemos estuprar mulheres no banheiro. Não, foi isso que ela disse. Falou assim, gente, risco vocês não é são- eu no banheiro de mulher. como Agora no banheiro de homem eu vou comer representa bastante. um perigo por ser Ela quem meio você é, né? Como é que você pode representar perigo por ser Não, quem você sim, é? eu acho que assim, Exatamente. mas existe uma categoria também que existe um pensamento que a gente tem que ter, que imorais existem em qualquer lugar. Então, uma pessoa trans pode ser desonesta, como um homem branco pode ser desonesto, ou seja, mas isso não caracteriza uma pessoa trans por ser trans. Vulgaridade não tem existe gênero, em qualquer né? lugar, não tem gênero, não tem... E as pessoas... Só que isso é um atributo É um que eles atributo colocaram de às desumanização. Exatamente, a desumanização, é isso. O outro é considerado menos humano. Esse é um problema. Problema que inventado pelo patriarcado, capitalista, racista, etc. Que a gente tem que superar. Olha, de qualquer maneira, a gente vai mudar de assunto agora, mas eu quero agradecer você, Açucena, porque poucas vezes eu vi na TV, num podcast, uma mulher trans, cantora maravilhosa, falar com tanta generosidade para quem... Porque, assim, não é uma questão de curiosidade por uma anomalia. Não, é um desejo de conhecer mesmo o que está dentro de você. Eu acho que de humanizar também isso. Porque muitas das vezes, quando a gente não fala, a gente idealiza as coisas. Então, a travesti, a mulher trans, é sempre um monstro que vai nos atacar. E a gente precisa, eu acho que desidealizar para trazer empatia para as pessoas. Acho que tem o medo, né? Mas tem também um outro negócio que aí a gente, uma outra hora, discute, que é uma atração e um desejo denegado, sabe? Então, acho que as pessoas trans são muito atraentes, elas são muito complexas, bonitas. Os homens, então, travestis, os homens que se travestem de vez em quando, né? Mas as mulheres travestis, as pessoas trans mexem com o desejo também desse patriarcado perturbado. Inclusive o desejo não só de ter e possuir, mas de ser possuído e de estar naquele lugar. A fantasia que os homens têm com a fantasia de ser mulher. Então, é um assunto O pastor também. de acho que a calcinha maioria tá deles aí, né? acredita O que pastor isso tá aí pra dizer. Eu acho que eles acreditam É que o é um pastor poder de de calcinha. escolha, né? Eu acho que roda muito no imaginário que a pessoa trans, ela escolhe transitar. Não E escolhe. aí, dentro desse negócio de acreditar que é um poder de escolha, e eles não têm essa coragem de poder escolher tanto as suas vontades, fica nesse imaginário mesmo, né? Justamente. E tem uma coisa que, para concluir o que a Márcia disse,
que eu jamais escolheria me diminuir. Olha que engraçado. E pra mim, ser mulher não é me diminuir, mas o apelido que eu levava na escola era de mulherzinha. Ou seja, desde pequena, a gente aprende que quando você é um menino e você tem trejeitos femininos, você se diminui. E você não é nem mulher, você é uma mulherzinha. Então, assim, é doutrinatório. E isso na escola. Desde o cruzamento de pernas, quando minha professora falou, você é um menininho, não cruzar a perna assim. Isso foi real. Cruza a perna que nem um homem. No recreio, todo mundo me chamava de mulherzinha. Só que essa minha arquitetura do meu corpo era a minha natureza. A minha natureza era ela. O que foi acontecendo é que a escola vai nos desnaturalizando Já começa por no essa campo ideologia educação, de né? gênero masculinizante. Bom, gente, nós vamos mudar de assunto, mas obrigada, Sucena, por compartilhar sua Eu que vida agradeço riquíssima essa pra gente. oportunidade, E imagina. vamos falar sobre essa isso oportunidade. quantas vezes você Vamos quiser. nessa. Vambora. Gente, uma história bem curiosa. A Justiça de São Paulo reconheceu a união estável poliafetiva entre 3 homens: Charles Trevisan, Caio Alexandre dos Santos e Diego Trevisan. Os 3 elaboraram, assinaram e autenticaram um contrato particular que formaliza o relacionamento entre eles, e a juíza Rossana Mergulhão validou esse contrato. O Estado brasileiro não reconhece a união poliafetiva como entidade familiar, e o Conselho Nacional de Justiça proibiu o registro em cartório de uniões desse tipo. Mas essa norma não impede que essas uniões sejam reconhecidas em outros cartórios. O documento não garante os mesmos direitos de uma união estável comum entre 2 pessoas, mas cria uma prova de que o relacionamento existe. O que vocês acham disso, né? Contrato de um trisal? Eu pesquisei essa história. Ótimo. que você Ótimo. achou? Ai, eu adorei, gente. Parece que Vocês querem acharam uma casar brecha. comigo? Ah, Vocês querem casar vamos. comigo? Vamos casar? Vamos! Então, não Só tem umas tenho dívidas amigas que pra a deixar gente pra já você. é casada, tem uns amigos que a gente já é casado. Eu achei ótimo, falando sério. Porque o casamento é uma invenção também patriarcal. Como dizia o Durkheim, sempre é bom para os homens. Então, que de repente os casais resolvam criar novas modalidades é também um enfrentamento a esse sistema patriarcal. E bom que são Que- 3 homens. Claro, né? 3 homens juntos, eles se E curtem, me vivem parece juntos. que foi no interior de São Paulo, imagina. Sim, era um a advogado, sociedade parece que ele achou uma tradicional. brecha, né? Ele achou uma brecha de Não, alguma gente, coisa. me lembrou. Eu gosto de viver me lembrou de um sozinha. meme. Eu acho difícil até casar com uma pessoa, embora eu já tenha casado algumas vezes. Mas assim, casar de 3, né? Você Talvez casou? até fique mais fácil, né? Eu não Mas dou você namora, conta você não, tá? casada. Vou deixar bem claro. Me lembrou de um Eduardo. meme de uma soteropolitana que estavam falando que Salvador tava com muito viado no carnaval. E ela falou assim: porra, deixa os viados se pegarem, deixa os viados e verem. Tá cheio de mulher frustrada porque tem homem que não se assume. Então deixa os viados se comerem. Pelo menos a gente sabe quem é quem. Porque é real, né? Claro! Então que eles se amem, que eles se curtam. Mas é que eu enfim. achei E engraçado. casamento de fachada não dá, né? Mas 3? Como que 3 pessoas conseguem se encontrar e casar? Já é difícil achar uma pra um negócio. Imagina 3 não, mesma e intenção. imagina a Deve ser dinâmica mais dentro fácil. de casa, Eu- por exemplo. eu Imagina tive o um ciúme. primo. Mas E o nada, amigo? homens se amam, gente. Homem se organiza. Entendeu? Não é bem Homem não dá assim, certo. não. faz Não é acho bem não. assim, não. Acho que você tá Ei. sendo muito romântica. Não, você vê, homem ele só perturba a mulher, mas quando é homem com homem, eles se organizam, Mas eles se conta o amam, eles bafão se do seu primo, que eu respeitam, tô eles se- interessada no bafão aqui. Os homens se amam. Eles se Eu amam. tive uma experiência, tive uma experiência de um primo muito querido que foi casado durante uns 3 anos com 2 homens. E. Eu também casaria com 2 homens. Já pensou? Simultaneamente? Um pra cada serviço, sei lá. Não, enfim, O ruim é quando não faz homens, nada. Eles se Femininos bem organizavam. bonzinhos. Eles se organizavam. Mas deu certo. Não, mais ou menos. Mais ou menos, Rola. tá vendo? Porque eu acho que, assim, sinceramente, a nossa sociedade, ela não tá organizada e preparada para uma relação poliafetiva. A Eu gente... Você... Eu não você- tô falando, mas Mas você não é não, parâmetro, não. Sara. Você tá à frente, assim. O Você povo tá... que não me organiza comigo. porque Só eu que, tô- assim, o senso comum acha... Senso comum, eu. Não é. Não, e nós nos fomos criadas para ter o outro como uma posse, um afeto de posse, ou seja, aquele afeto é meu. Então a gente não aprende, Mas- é muito mas- difícil desconstruir que esse afeto ele pode ser dividido e sexo, a gente não aprende também que Mas sexo é uma a coisa. Pode Açucena, dividir. eu tenho Simultaneamente, neurodivergência afetiva.
Então eu fico com foco na pessoa. Um foco, assim. Você é possessiva, Márcia. Eu sou Vênus em Touro. Não, ela é ariana. E você também tem Vênus em touro? Eu sou ariana, eu sou igual você, eu sou um e animal Vênus em touro doméstico. igual você. Então, a gente é parecida, amiga. Por isso que a gente é bem amiga. Então. Não, pois mas, por exemplo, eu não acho, sinceramente, que todas as pessoas são poliafetivas. Eu acho. Mas eu a não nossa sou. sociedade não é preparada Gente, para... Mas você pode não ser pessoalmente Você não pode viver o poli, mas homoafetiva, você- ou afetiva, ou poliafetiva, e você pode curtir que os outros estão sendo felizes à maneira deles. Que isso Pode, chama-se justamente. democracia. A democracia é um afeto, gente. Justamente. Mas aí eu queria falar de novas formas de se relacionar, porque o casamento tradicional, gente, tá dando uma cansada. Morar em casas separadas, tem muitas soluções aí surgindo no horizonte. mas a graça do casamento é Quartos juntar conta, gente. separados, cidades diferentes. Para isso precisa ter, claro, primeiro dinheiro, né? Para É não o ter que capitalismo da dividir as massa aí, ó. contas. Mas tem também o relacionamento aberto, tem aquela frase de que combinado não sai caro, Eu tenho certo? uma coisa pra dizer, uma separação pra fazer. Existe também, existem muitas combinações. Existem casais, inclusive, que são monoafetivos e polissexuais. Ó. Geralmente Então, os homens fazem isso e as mulheres não sabem. Não, mas justamente, geralmente é isso. Não, por exemplo, de homens ou mulheres que têm relações sexuais, mas não Aí elas se são as mono e eles... Não, afetam. mas peraí, monoafetivo, porque se Só apaixona uma por uma pessoa, pessoa, mas pode transar com outras. Geralmente não Porque se sexo envolve e amor, afetivamente. sexo e amor são coisas diferentes. Uhum. Sexo é, Eu sou movida a Caraca, paixão. Eu sou muito Muito econômica. careta. Não, Eu junto inclusive, tem um café filosófico incrível com o Flávio Gicovati, que é um dos nossos grandes psicanalistas. O Amor que se vai, onde ele vai fazer uma diferenciação linda entre amor e sexo. E que as duas coisas, na realidade, são coisas muito diferentes. E muitos casais, geralmente, amam a vida toda e deixam a metade dessa vida de se sentirem atração sexual um pelo outro, e outros que continuam tendo uma relação sexual ativa e deixam de se amar. Mas Isso é porque é muito humanamente impossível manter isso durante comum. Não, muito tempo. então, mas é por isso que amor é uma coisa e sexo é outra. É raro quando essas coisas caminham juntas. Porque senão a mulherada hoje em dia ia ficar apaixonada pelo seu dildo, né? Seu vibrador. Porque de fato, Mas senão... o vibrador não busca água. O problema é isso. Quem? O vibrador vibrador não busca busca água. O Não negócio busca é quem busca água. água O marido depois. Não faz busca. comida. Vai sempre faltar alguma Quem coisa. busca água? Nunca tinha pensado nisso. Quem busca água pra você, Márcio? Ai, Quando meu você termina Deus. essas coisinhas, entendeu? Não, Ai, tá com sede. Não, entendeu? eu encontrei a Eu minha que tenho que levantar sexualidade, e meu afeto tomar água. num lugar só. Eu também tenho hiperfoco no Eduardo, assim, no momento, né? Viu, Ela Eduardo? também é uns Ela 2 tem metros. hiperfoco. Vai dar hiperfoco em ninguém mais. Eu tenho Pelo amor de Deus. hiperfoco nele. Depois que ele estreou no Teatro Oficina, Uau! sabe? Ai, Foi meu Deus. batizado como um Oh, grande... so nice. Vamos inventar a moda esse Eduardo. Com ele Inventa a eu moda. não morro de tédio, mas... E a gente, às vezes eu fico pensando que eu gostaria de, daqui a pouco, morar, de repente, em quartos separados. Na mesma casa, mas em quartos separados. Ele não gosta dessa ideia, não, mas é uma questão de privacidade também. Liberdade, eu acho. De individualidade, né? De Você ter continua os suas tempos. coisinhas, Ele gosta suas- de dormir mais cedo, eu gosto de dormir mais tarde, sabe? Senão ele monopoliza a televisão vendo jogo Mas de aqui, futebol, ó. vendo surf, eu quero ver minha série. Massa que me sabe? corrija. Faz Porque agora sentido. eu entendo pouquíssimo de capitalismo. As coisas que eu sou obrigada. Mas a massa que me corrija. Eu acredito que o capitalismo que formou o casamento, porque antigamente eu via o povo rico casando, era só rico com rico. Não misturava classes, né? E é um negócio que vai se mantendo, entendeu? Aí, tipo assim, o rico casa com porque outro o mais rico contrato pra juntar social mais para dinheiro. manter as Heranças. propriedades E os pobres das juntam um com o oligarquias. outro pra dividir as Não é contas. isso? Mas em entendeu? todas as estruturas, em todas as classes sociais, a mulher sempre é subalterna. Mesmo aquela mulher que é a rimo de família, que é a responsável pelas Minha mãe. finanças. É um negócio muito complicado É muito, isso. não é muito sobre amor, é sobre Aí vem o fator estratégia cultural, de- o elemento gênero, que a gente tem que passar o resto da vida aqui nesse programa discutindo, né? Que as mulheres são realmente subalternizadas, desvalorizadas, porque se o valor é o homem, uma mulher é desvalorizada. Ela é subalterna ao marido, mesmo quando ela paga as contas, porque ela é valorizada menos na E é muito cultura, na cultural sociedade. isso. Lá em Minas, por exemplo, é isso que assim, ai, fulano não tem marido, tadinha.
Eu falei, gente, a mulher rica dessa. Não, mas ela não tem marido. É tão triste quando as pessoas mais velhas falam pra uma mulher que não tem marido lá, que eu vim pra São Paulo com essa mania. Eu ficava assim, você não tem marido. Você não tem marido. Então vou te arranjar ou três ou dois, poliamor. Pode Dá ser. pena, né? Miriam Goldenberg escreveu um texto sobre o marido como capital. Então é isso também. Já que você é subalternizada, você arranja um marido para colocar naquele lugar, e aquele marido tem que ser um sucesso. Ele que te dá o valor, né? Ele Ele que atribui valor à mulher. É a prótese Absurdo. do valor. O marido como prótese do capitalismo. Não né? tem valor nenhum, nem antes, nem agora. Olha, meu Deus. Ô, gente, que papo bom, não dá vontade de parar nunca de falar, né? Mas atenção, eu tenho um recado muito importante. As vendas de ingressos para o Despertar 2025, a revolução necessária, estão oficialmente abertas para o público. O maior encontro da comunidade CL será nos dias 19 e 20 de setembro, no espaço Vibra São Paulo, a maior casa de shows do Brasil, com capacidade para 4.000 pessoas, e o ano passado estava lotado, foi a coisa mais linda. Vai ter a presença de toda a equipe do ICL, nós estaremos lá fazendo a nossa roda de conversas, precisamos conversar ao vivo, vai ser na verdade um programa de auditório, meu sonho, e além de grandes nomes da atualidade, como por exemplo, olha, só para dar um gostinho para você, Marina Silva, Margarete Menezes, a Leida Guevara, a filha do Che Guevara, vai dar uma palestra, Miguel Nicolelli, Serginho Groisman, nosso amigo querido, Leone, cantor, sou tão fã do Leone, gente. Eu adoro. Acho que uma das músicas que eu mais gosto esqueci. Mas daqui a pouco eu lembro. Pastor Henrique Vieira. Gente, por que não eu? Que eu mais gosto dele. O Despertar 2025 é o início de uma revolução que vai conectar pessoas, ideias para transformar o Brasil. E vai ser divertidíssimo. Acesse agora mesmo despertar2025.com.br para garantir seu lugar e também conferir os gigantes que vão estar lá com a gente. Eu quero todo mundo lá, vai ser muito legal, muito divertido. E a Sucena vai dar um pocket show. Além da nossa roda de conversas, a Sucena vai cantar umas musiquinhas para você. Porque ela é cantora. Porque ela é o nosso demais. programa de auditório, vai ser nosso programa de auditório. Vai ser meu demais. momento Xuxa. Nossa, E você é a Paquita crente, que eu já falei. também O você sonho Paquita. realizado, Paquita crente. Ó, a gente acabou de falar também sobre qualquer maneira de amor que vale a pena, né? Todas as maneiras. Então, que tal cantar aquela música, Sucena, Paula e Bebeto? Uma música lindíssima de Milton Nascimento e Caetano Veloso, cantada pela Gal. E é isso, para todos os casais, os trisais, os polisais. E os sozinhos, E os sozinhos, os que se amam. Porque a gente tem que se amar. Como é que é essa música mesmo? Vambora. Pena, que coisa mais linda. Diga qual a palavra que nunca foi dita. Diga, qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor vale amar. Qualquer maneira de amor vale aquela. Qualquer maneira de amor valerá. Uma letra dificílima, você arrasou. Maravilhosa. Primeira vez, você esqueceu da Ela é cheia de trocadilhos. Ela é cheia Cheia. Eu sempre cantei tudo Você é errado, normal acabei que de nem descobrir. Eu não sei nem. Que maravilha. Olha, nosso encontro foi ótimo, gente. Mas aí Semana a gente que vem canta tem lá. mais. A gente canta lá no Vibra. Então lá no Vibra São Paulo, vocês vão ouvir a Sucena cantando essa e muitas outras canções. Olha, a semana que vem estamos aqui, não saiam daí, continuem com a programação do ICL. Que semana, né, gente? Que semana. Um beijo e até a semana que vem. Beijo, gente. Adoro. Eu quero beber neném. Ai, gente. Pela primeira vez na história do Brasil, um ex-presidente e militares da alta cúpula das Forças Armadas vão a julgamento por tentativa de golpe de Estado. O mundo está de olho no Brasil. E para você entender exatamente como chegamos até aqui, o ICL preparou um dossiê definitivo com documentos, provas e imagens históricas que culminaram no julgamento do século. Assista a estreia ao vivo do novo documentário original O Fim de Bolsonaro. Como a democracia brasileira venceu o golpe. Será no dia 14 de setembro, às 8 horas da noite, com debate ao vivo com Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Elô Vilela, Chico Sá e comigo, Leandro Demore. Garanta seu ingresso em icl.com.br/estreia.